Fala pessoal, gostaria de falar aqui um pouco sobre um acontecimento recente, acabou de acontecer, e aí aqui no Calor da Emoção queria trazer um pouco sobre a minha impressão do que aconteceu e tentar trazer um pouco de conhecimento frente a esse fato. Bom, para quem não acompanhou, agora há pouco a gente teve uma partida da Eurocopa envolvendo a Finlândia e a Dinamarca. E no final do primeiro tempo, um pouquinho mais que 40 minutos do primeiro tempo, o atacante da Dinamarca, o Eriksen, ele teve um mal súbito, ele teve um colapso. Então foi o colega, o companheiro dele de equipe foi cobrar o lateral e aí ele simplesmente caiu em campo, sofreu um colapso. E aí teve todo o desdobramento de atendimento do atleta. E aí eu queria dividir em dois grandes tópicos a situação. Primeiro, falar especificamente do acontecimento e depois alertar do que aconteceu, enfim, do que a gente pode tirar de lição disso. Bom, falando um pouco do acontecimento em si, a gente tem, do pouco que eu conheço e do que eu vivo aí do esporte, eu não me lembro de um acontecimento ser transmitido assim ao vivo tão diretamente, né? A gente já tem alguns históricos de atletas que tiveram um mal súbito durante a prática esportiva, inclusive que vieram a falecer, mas esse foi o mais impactante no meu ponto de vista. Eu estava assistindo o jogo, né? Estava lá no clube, lá no Atlético Paranaense trabalhando. A gente estava todo mundo ali na físio, os atletas estavam se preparando para o treino. E aí todo mundo parou, ficou todo mundo assistindo. Então foi, talvez, aí, na minha impressão, um dos acontecimentos mais fortes que a gente já viu. E aí o atleta caiu, e aí foi chamada a equipe médica para atendimento. E aí foi feito todo o atendimento. Acho que vale a pena quem não assistiu ao vivo que veja e tire as conclusões e as impressões que teve. Primeiro, para mim que estava assistindo, foi um momento de muita angústia, muita tensão. Eu fiquei com o coração na boca, né? A frequência cardíaca lá em cima. Apreensivo porque poderia estar acontecendo comigo, né? Eu poderia estar ali na cena de incidente, mas falando diretamente dos procedimentos que foram tomados, a minha impressão é que foram feitos na maior excelência possível e foram conduzidos da melhor maneira possível. A gente vê pontos importantes desse atendimento e que mostram aí o total preparo da equipe médica e da equipe paramédica que auxiliou e conduziu o caso. E a gente pode dizer, obviamente, que foi uma condução muito bem feita, porque o desfecho final, felizmente, foi que o atleta teve uma parada cardiorrespiratória revertida. E aí a gente vê no final do atendimento ele saindo ali de maca com uma máscara, com reservatório de oxigênio. Então isso indica que ele está respirando espontaneamente. Então a parada cardiorrespiratória foi revertida. O que aconteceu, basicamente, tentando extrair as informações dos acontecimentos, óbvio que eu acredito que ao longo dos dias a gente vai descobrir novas informações, mas para falar o que a gente sabe até agora e o que eu pude tirar de conclusão do que aconteceu, o indivíduo teve um colapso, né, um atleta colapsado, e aí a gente tem alguns critérios ou alguns diagnósticos diferenciais. E a primeira conduta a ser tomada foi o que o médico da Dinamarca realizou, foi checar se o indivíduo tinha pulso, né? Então ele testa para ver se o indivíduo tem pulso, tem que ir lá na carótida ver se tem pulso, carotídeo, e aí não tinha, e o indivíduo já começou a massagem. E aí a gente tem todo um suporte paramédico ali envolvido, o médico da outra equipe da Finlândia também foi ajudar, os médicos do campo também foram ajudar. A gente sabe que tem uma equipe médica à disposição da partida, então tem os médicos de um time, os médicos do outro time, e também tem uma equipe médica da competição. E aí houve essa mobilização,
e aí se desenrolou toda a sequência de uma parada cardiorrespiratória. Um ponto que chamou muita atenção foi o isolamento da área, dali do atendimento. Isso foi feito, na grande maioria das pessoas, pelos próprios atletas da Dinamarca, e é uma cena muito forte, uma cena bonita de ver o espírito de equipe, né? Os atletas, os companheiros ali naquele momento, eles fizeram um cordão de isolamento para que a equipe médica pudesse trabalhar, e isso é muito forte, isso é muito bonito, né? Além disso, a gente deu para perceber que o atleta, ele foi utilizado um desfibrilador, né? Porque o atleta toma um choque, a gente percebe ali, tem uma imagem no vídeo que o atleta toma um choque, então foi uma parada cardiorrespiratória. Isso com certeza dá para afirmar, porque houve as manobras de ressuscitação e também houve o uso do desfibrilador. Foi-se falado sobre a questão dele ter tido uma convulsão. Possivelmente sim, talvez isso tenha acontecido, mas não que tenha sido uma convulsão. Isso muitas vezes é um reflexo da falta de oxigênio cerebral. Então a gente tem segurança para dizer que foi uma parada cardiorrespiratória, e foi uma parada cardiorrespiratória revertida, né? E aí se entra na toda a sequência de atendimento que foi executada, e nós, como médicos de equipe, como médicos que trabalham na beira do campo, devemos estar preparados, não só os médicos, mas como toda a equipe de saúde que cobre as atividades esportivas tem que estar muito bem preparada e tem que estar com todo o protocolo de atendimento muito bem segmentado e bem fresco, para que quando aconteça esse tipo de situação, as medidas sejam tomadas com a maior calma e exatidão possível, que foi o que aconteceu. E para isso a gente é treinado, e para isso essa é uma das nossas funções dentro desse cenário, né? Quando eu, de fora assistindo, fiquei muito tenso, mas eu acredito que se fosse no momento ali, também manteria calma e faria as coisas na maior racionalidade possível. E, mais uma vez, foi muito bem executada. A gente, infelizmente, ouve críticas e muita gente utilizando uma situação complicada para, às vezes, tirar proveito e ficar apontando o dedo. Ser médico do dia seguinte é muito fácil, ser médico de sofá, que a gente fala, né? Ou seja, ficar vendo de fora e apontando os erros é muito fácil, mas uma parada cardíaca muito bem conduzida, né? Tem os detalhes. Eu acho que em vez da gente ficar apontando os erros, a gente deveria sim tirar proveito, se é que dá para pensar alguma coisa positiva, mas pensar em maneiras como a gente teria agido, ou usar esse exemplo para a nossa prática. Isso é um pouco do cenário do que aconteceu. Agora, extrapolando um pouco da situação para trazer mais um assunto à tona, né? Mais uma vez esse assunto. Não é a primeira vez que eu falo sobre morte súbita, e também não vai ser a última. Eu vou falar quantas vezes for necessário, e talvez eu fale sobre morte súbita pro resto da minha vida, porque realmente é uma situação complexa. É uma entidade clínica muito importante, e deve ser dada toda a sua importância. A morte súbita, ela é um evento raro, né? Então, morte súbita basicamente é um indivíduo que morre de uma maneira súbita, ou seja, com menos de uma hora do início de algum sintoma. E essa morte, ela acontece muitas vezes com indivíduos jovens, sem uma causa aparente, e muitas vezes ela acontece com atletas, com praticantes de atividade física. E quando esse evento acontece durante a prática esportiva, é uma tristeza muito grande, é uma catástrofe, é um caso muito grave, porque, de maneira geral, um atleta é um indivíduo jovem, sem comorbidade, sem nenhuma doença, e subitamente perde a vida. E a gente tem algumas causas, alguns fatores que influenciam, algumas patologias que podem levar à morte súbita.
e a maioria delas elas são detectáveis por uma avaliação médica e elas devem ser investigadas rotineiramente a todos os indivíduos que praticam atividade física regular, independente se são atletas profissionais ou atletas recreacionais. A gente precisa fazer um screening dessas doenças para minimizar os riscos, né? Isso é muito importante falar e eu sempre bato nessa tecla. Com certeza esse jogador, por exemplo, ele já foi inúmeras vezes investigado e com certeza não deve ter alguma alteração significativa. E mesmo assim, isso não zera o risco. A gente tem um risco, o risco ele é inerente, né? Não só no esporte, mas a morte súbita ela acontece rotineiramente. Tem pessoas que são sedentárias e têm morte súbita. Isso, se o indivíduo tiver alguma patologia prévia, alguma patologia cardiovascular, esse risco ainda aumenta. Mas fica aí a lição, né, de que a gente deve se cuidar, a gente deve se preparar, nós da equipe da saúde se preparar para situações como essa que aconteceu e foram muito bem conduzidas. E os praticantes de atividade física, os atletas amadores, atletas profissionais, precisam dar valor a isso, precisam cuidar, precisam se cuidar para garantir que esse risco de ter algum problema seja ainda menor do que já é. Tá bom? Fica aí o meu testemunho e a minha impressão sobre o que aconteceu. Na hora, uma apreensão muito grande, uma angústia muito grande, mas que depois teve um desfecho, até onde a gente sabe, no momento positivo, o indivíduo está bem, está consciente. Óbvio, agora ele vai ser muito bem investigado e aí a gente precisa entender as causas, enfim, é uma história ainda que vai ser escrita ao longo do tempo, mas que chocou muito, né, uma situação muito complexa, mas que felizmente teve um desfecho positivo. Beleza? Valeu, galera. Deixem aí os comentários. Eu acho que a troca de informação e as discussões são sempre válidas. Longe de mim ser dono da verdade, só trouxe aqui meu ponto de vista e me posicionando e trazendo a situação e tentando fazer algumas reflexões sobre o acontecido. Beleza? Valeu, galera. Até mais.